Oi, pessoal, o Câmara Aberta de hoje fala sobre artes plásticas. A gente recebe um artista paraibano que faz pintura abstrata em tela utilizando um método próprio, sem uso de pincéis. Ele também estuda obras de arte cientificamente pela UFRJ e analisa a relação do processo criativo com a neurociência. A gente vai entender tudo isso no programa de hoje. O Danilo Moveu é o nosso convidado. Então fica por aí que o Câmara Aberta está começando. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Danilo também, muito bom tê-lo aqui hoje para esse bate-papo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Deixa eu começar querendo entender como a arte entrou na tua vida. De criança você já demonstrava gosto por artes plásticas ou por outro tipo de arte? Então, sim, eu desenhava desde criança, né? Esse processo da arte esteve presente na minha infância, mas chegou um momento quando comecei a cursar biologia que eu decidi estudar arte por uma forma alternativa, né? Então, eu conheci uma escola de arte chamada Senated, na época, que hoje ela se chama CEART, e eu comecei a buscar vários tipos de arte sem ser necessariamente a pintura, dentre as quais a pintura foi a que mais me surpreendeu. Então, ao longo do tempo que eu cursei Ciências Biológicas na UFPB, eu também fui amadurecendo o processo de técnica de arte, né? Teve um professor que me incentivou bastante, foi o professor Pado Lucena, e ele me incentivou muito com a questão da história da arte também. Então, chegou um ponto que eu também parei com a arte pela própria cobrança da biologia, né? No final do curso eu ganhei um prêmio de jovens cientistas lá na UFPB, e teve dessas moléculas, né, que na verdade eu descobri a funcionalidade dessa molécula. Esse trabalho ele foi para a China, e com isso veio uma série de cobranças afins que eu meio que dei um tempo na pintura, né? Então, depois que eu terminei o curso de Ciências Biológicas, eu passei um tempo dando aula de Biologia, e depois disso eu retomei a pintura com arte abstrata. Só que a arte abstrata ela teve uma peculiaridade na minha vida e uma questão de busca, de curiosidade científica, vamos dizer assim, é porque eu desenvolvi um método, né? Na verdade, eu acompanhava também um método de um pintor chamado Jackson Pollock, e eu tentei fazer meio que um módulo mais com a minha identidade dessa pintura, utilizando bisnagas de tinta com a tinta diluída, né? Então, eu comecei, por algum motivo, a fazer uns movimentos que eu achei que eram caóticos, né? Hoje, pelos meus estudos, eu já consigo discernir que esses movimentos não são caóticos. A gente está acompanhando ali uma foto sua. Tem mais fotos, vamos mostrar mais fotos de artes do Danilo. Mas como é que você foi parar nesse tipo de pintura? Você podia ter ido para qualquer outro tipo de arte quando decidiu fazer. Alguma coisa te incentivou mais? Então, a própria história da arte, ela fala muito, tanto nos níveis da crítica, mas também nos níveis da biologia, do cérebro, porque, de uma forma geral, a espécie humana ela é viciada em imagem. Então, eu busquei a arte abstrata por esse lance de perceber o que é que está além dessa questão do vício da imagem, né? Então, a partir de movimentos que eu comecei a gerar aleatórios, né? Hoje eu descobri que essa linha de pesquisa se chama cognição não consciente, que é uma linha recente, ela surgiu em 98 com um pesquisador da neuroanatomia que se chama Antônio Damasio. Então, eu venho pesquisando sobre esse processo de como é que surge a imagem no cérebro, quais os processos que incitam a imaginação e os processos que também estão relacionados com a cognição não consciente. Mas o que me intriga, assim, que é, na verdade, a minha grande motivação é como é que surgem determinados padrões de ordem dentro de uma arte caótica, que é a arte abstrata. Esse aqui é o meu trabalho. Isso é que é a análise da neurociência? Isso. O que é Tenta resumir para a gente, leigo, quem não entende, o que é neurociência? Quando a gente diz que está falando de neurociência, está falando de quê? Então, a neurociência é a parte da ciência que estuda as relações com o cérebro e com os processos que estão relacionados à formação e criação das imagens do cérebro, né? A neurociência, do ponto de vista mundial, mas do ponto de vista, vamos dizer assim, da Europa, ela estuda as relações de como é que as pessoas apreciam as obras de arte. Quais são as relações, o que é que acontece no meu cérebro quando eu aprecio uma obra de arte. Isso não é o que vem acontecendo aqui no Brasil, a gente vem tomando uma linha mais diferente, né? A neurociência ela entra em meio que um paradigma, porque todas as nossas técnicas, elas estão limitadas ao fato de o paciente ou a pessoa que está sendo analisada estar parada. Quando você entra numa câmara de ressonância magnética, que é um exame até costumeiro, né,
de uma forma geral, você tem que estar parado dentro daquela câmera. No eletrocefalograma, que é aquele aparelho que você põe plugs também, né? Na cabeça você tem que estar parado para não acontecer nada. Então, uma das nossas questões é a seguinte, será que é possível estudar o processo de criação da arte? Porque no processo de criação da arte eu preciso, por exemplo, estar me movimentando, seja numa dança, ou seja numa pintura, ou seja fazendo uma escultura. Então, lá na UFRJ, a gente está desenvolvendo os métodos com sensores que medem a eletricidade da pele e a gente está vendo a relação da resposta fisiológica desse sensor com a resposta de criação da obra de arte do artista. E onde isso pode chegar, Danilo? Pode, por exemplo, comparar o seu processo criativo com o de um outro artista do outro lado do planeta, que faz a mesma arte que você, e ser concluído que vocês têm características semelhantes na personalidade ou no jeito de encarar a vida, porque vocês escolheram o mesmo tipo de arte? Eu vou além dessa sua questão, porque as pessoas perguntam isso, onde é que a arte pode chegar? Então, a arte ela entra num ponto da neurociência que são os padrões de consciência, né? Na verdade, o que vem se descobrindo é que os artistas visuais, mais do que os músicos, eles entram num módulo de consciência que a gente chama na neurociência de módulo default. A sigla em inglês seria o Default Mode Network, ou o modo de rede primordial, o modo de rede intrínseco. E esse módulo ele é acionado quando a gente está fazendo os processos. Na verdade, é o processo de se sonhar acordado, o processo quando você está com a retina fixada em algum lugar e você está simplesmente relaxado pensando em alguma coisa. Então, se descobriu que esse processo do relaxamento mental, do sonho acordado, ela está relacionada com uma série de padrões de variações anatômicas, né, de padrões patológicos. O Alzheimer, por exemplo, é um tipo de doença que ela não consegue entrar nesse padrão. Já uma pessoa com autismo, por exemplo, a pessoa que ela começa a entrar no padrão, mas ela não consegue sair. Uma pessoa convencional, ela está sempre, ao longo da nossa vida, a gente está sempre entrando nesse padrão. Se eu pego um ônibus e começo a olhar um lago ou fixar minha retina em alguma determinada obra de arte, na verdade, eu estou relaxando o meu padrão de onda mental e depois eu estou conversando com você e volto ao meu padrão convencional. Então, se descobriu que várias relações de fisiologias, de psicopatologias, elas estão relacionadas com o padrão de criação artística também. Um dos últimos resultados disso foi um estudo que foi feito nos Estados Unidos com pessoas de faixa etária de 70 anos que eles colocaram durante o período de 5 meses, de praticar pintura. E se comparou com um grupo de simplesmente assistir essas aulas de pintura e ter obras de arte, e observar, ter aulas de arte, de história da arte. E o que se concluiu a partir de vários estudos com ressonância magnética é que esse grupo que pintava, ele desenvolvia cada vez mais esse módulo de consciência, que é o que eu falei que é o módulo default, né? Isso é uma das coisas mais novas que se estão se falando em neurociência e o que se acredita é que cada vez mais a arte ela pode estar ajudando a gente nos processos de patologia. Então, quem sabe a gente está ajudando aí outras pessoas com isso, né? A gente já observa alguns tratamentos médicos, né? Eu já me deparei, por exemplo, fui acompanhar para fazer reportagem em tratamento de câncer infantil e pintura e outros tipos de arte são incentivados, né? Uhum. Recentemente, psicólogos têm indicado uns livros para colorir para adultos, inclusive. Esses livros estão se multiplicando aí pelas livrarias. Uhum. Um estudo desse que você está envolvido pode acabar ajudando a bater o martelo que é útil, sim, a arte é útil nesses processos para curas de diversas doenças, então? Então, é interessante essa sua pergunta, né? Essa questão existe, de fato, as lateralidades na criatividade, né? Então, se acredita que o módulo default, que é esse módulo que eu falei que está com a relação com a concentração, está relacionado com a autorreferência, tá? A gente chama isso de metacognição, né? Que são os processos quase que filosóficos, né? De pensar sobre questões abstratas. Tudo isso, o fortalecimento desse módulo, ele impede que você entre em um futuro, né, na sua velhice, em essas patologias. E o que está se constatando é que esse processo de criação artística ela tem uma relação com a lateralidade. Então, a utilização o módulo direito do cérebro, por exemplo, o lobo direito, que a gente, na verdade, tem 2 lobos, né? Então, a prática, principalmente de pintura, vai estar relacionada com o desenvolvimento dessa área. Consequentemente, a gente, na verdade, são ações quase que manuais, quase que simples, né? Mas, na verdade, essa simplicidade é que fortalece esse outro lado que a gente não está dando valor tanto na nossa cultura ocidental, né? Que é o lado do desenvolvimento emocional, de controle de estabilidade, que, na verdade, esse módulo emocional desestabilizado é que vem provocando tantos cânceres, tantas coisas que a gente está vendo por aí.
Deixa eu pedir aí para a diretora colocar mais algumas obras de arte do Danilo para a gente dar uma analisada. Como é que é teu processo de criação? Você tem que estar num dia tranquilo? Como é que você para fazer uma tela? Como essa, por exemplo, que a gente está vendo aí. Então, muitas das coisas que aconteceram comigo foram reflexos de estudos, mas também muito da pintura foi aleatória. Eu gosto muito de pintar com essa variação do pôr do sol. O meu horário preferido é esse entre as 4h30 e 5h30 da tarde, então eu trabalho muito com essa questão de mudança da luminância. E também eu gosto de fazer um treinamento de amplificar esse meu sentimento do insight, né, da perspectiva da pintura, do emergir da pintura com música. Então eu tento sincronizar alguns padrões de música, músicas que eu gosto, né, começo a buscar e fico repetindo aquelas músicas ali até que o processo causa uma emergência, eu pego as tintas e começo a pintar. Então, dentre essas pinturas, tem as que eu classifico mais como assim, critérios de qualidade de obra artística, que são essas sugestoras de imagens, né? E principalmente é isso que eu estou buscando nas obras de arte. Quando a gente vê os resquícios das primeiras obras de arte, o que parece é que tudo começou assim. Na verdade, há 38 mil anos atrás, os homens eles tinham... Acredita-se que as primeiras obras de arte elas vieram de ferramentas que a gente utilizava, né? Então, por algum motivo, os homens das cavernas começaram a sentir um prazer em estar lapidando aquela ferramenta ali, até que um ponto, aquela ferramenta, a gente conseguiu fazer um processo de engenharia reversa e transformar o que eu estava observando com o meu olho, um objeto 3D, em fazer uma pintura em 3D na parede também. Então, esses são os processos. Acredita-se que a arte abstrata ela tem principalmente por ser uma das artes pictóricas mais recentes, né? Não tem pouco mais de 100 anos, acredita-se que em níveis cerebrais a arte abstrata está muito relacionada com esses processos primitivos. Como é que você vê a receptividade da arte abstrata hoje, principalmente quando algum leigo se depara observando talvez alguma arte tua, alguma exposição tua já? Porque a gente às vezes, de maneira... pela ignorância, talvez, de entender aquele tipo de arte, eu já escutei brincadeiras como alguém no jardim de infância também faz uns borrados assim, enfim. Tem esse tipo de coisa e como é que você interpreta isso? Como é que você analisa isso? Tem demais, né? As pessoas às vezes ficam nessa relação, será que na verdade o mercado da arte é aquela grande mídia que está colocando impostores ali e tal? E a gente vê, por exemplo, que o Jackson Pollock, que é uma das maiores referências, acho que em níveis de mídia até mais referências que o próprio Kandinsky, que teve uma exposição há pouco tempo no CCBB do Rio de Janeiro. Mas o Jackson Pollock tem, se eu não me engano, são as sextas telas mais caras do mundo. E aí tem cientistas físicos que também estudam essa relação por exemplo, da arte abstrata. O que é que tem de diferente da arte abstrata? Então, tem duas coisas que me intrigam bastante, que eu também, como pintor abstrato, claro que eu já fiz essa pergunta. Será que, na verdade, eu estou pintando uma simples aleatoriedade? Só que eu vi, na verdade, que não é, né? Como cientista, o que a gente faz é repetir os experimentos. E uma coisa interessante que aconteceu comigo foi no mês de dezembro de 2013 que eu pintei 20 telas e todas as 20 telas tinham padrões de ordem com estética própria. Então eu fiz, olha... Que não foi consciente. Não foi consciente. Então tem alguma coisa diferente, algum processo de circuitaria neural que está acontecendo aqui. Então, um cara chamado Richard Taylor, que é um físico dos Estados Unidos, ele estudou esses padrões de movimento do olho enquanto você olha uma obra de arte. E ele descobriu que só na arte abstrata você desenvolve um tipo de frequência de onda que é a onda alfa, que provoca um relaxamento mental. Isso não acontece, por exemplo, nas pinturas representativas que têm imagens. E, além disso, acredita-se que o primeiro registro fóssil que se tem de alguma coisa que não é uma ferramenta, de alguma gravura em algum sólido, é um padrão de arte abstrata. E esse padrão de arte abstrata, que ele foi feito como uma espécie de gravura, né? O cara foi lá, esculpiu na parede e guardou aquilo para ele por algum motivo, né? Não com algum valor além da sobrevivência. E o que se acredita é que quando você observa hoje padrões de arte abstrata, mesmo hoje em 2015, a gente ainda tem uma atividade, quando eu olho, por exemplo, eu estou olhando aquele padrão ali, que é o padrão de espuma do cenário. Do estúdio aqui. Do estúdio. Os padrões abstratos, eles incitam grupos de neurônios que se chamam neurônios espelho, que são, na verdade, os neurônios que são responsáveis por eu criar uma simulação no meu cérebro. Então, os neurônios espelhos é que estariam, por exemplo, na criação da imaginação. Então, os padrões de arte abstrata, quando eu estou colocando para fora em um ato motor a minha arte abstrata, eu estou indo muito além daquela representação da imagem.
estou buscando os processos mais internos, os processos semânticos, os processos das minhas ideias, e o que se acredita hoje é que os padrões evolutivos de a criação da imagem também estão presentes na arte abstrata. Bacana, a gente continua essa conversa no segundo bloco, deixa eu chamar o intervalo aqui, mas logo na sequência tem mais Câmara Aberta com o artista plástico Danilo Movil. Fica por aí que a gente volta já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo o artista plástico Danilo Movil. Danilo, deixa eu voltar esse bloco te perguntando desse teu sobrenome artístico. Tem um motivo para você ter escolhido esse Movil, né? Explica pra gente. Então, em 2013 eu fui convidado para participar de um concurso virtual em Nova York, por uma produtora. O concurso se chamava Talengen. E aí ela que me sugeriu utilizar um pseudônimo, na verdade era uma das normas do concurso. E aí eu estava procurando um nome que ele tivesse relacionado mais com essa minha arte abstrata do que eu estava fazendo, né? Essa questão de estar surgindo a ordem ali a partir daquele caos. E na biologia eu estudei um pouco de latim, né? Então eu fui nas origens do nome Morfeu, né? Aquela questão dos senhores do senhor do sono e tal. E aí eu achei um verbo, na verdade Morfeu é um verbo que significa aquilo que gera um movimento e se consolida com a... E eu achei interessante por ser o que eu estava percebendo nas minhas obras de arte, e aí eu comecei a adotar o Danilo Movil. E aí ficou, né? O pessoal gostou e desde então fiquei em 6º lugar nesse concurso. E aí foi um nome que me trouxe sorte também, vem trazendo. Bacana. Eu anotei aqui que especialistas de outros países consideram suas telas têm abstracionismo fractal. O que é isso? Esse mesmo Richard Taylor que estuda as telas do Pollock, eu entrei em contato com ele nesse ano de 2015 e, na verdade, é uma coisa que a gente estuda também na UFRJ, que são os fractais, né? Fractais são os padrões de geometria que se acredita que são as geometrias de origem da natureza, né? São as geometrias que se repetem. A geometria, como a gente conhece, vamos falar assim, no ensino médio, a gente conhece a geometria euclidiana, que é aquela do triângulo, quadrado, losango. Então, as geometrias mais complexas, e se acredita que são as geometrias que estão mais próximas do mundo real, são as geometrias fractais. Há uma série de artigos também na neurociência que acredita que o próprio cérebro é um fractal, né? Tem uma geometria fractal. Então, fractal é uma geometria que se auto-repete. Mesmo que ela vá se tornando mais complexa, é como se ela tivesse uma espécie de RG. Ela tem impressão digital fixa. E o Pollock, por exemplo, esse Jackson Pollock, esse artista abstrato, ele também tinha
nas pinturas dele tinham essa impressão digital. E ao longo dos anos, né, de 10 anos de pintura, o Richard Taylor fez um estudo com essas telas e ele observou que se manteve essa questão dessa impressão digital dele e que ele variou outros níveis de fractais. E aí eu estou em contato com ele também fazendo uma análise dessa relação da fractalidade com as minhas telas, né? Confesso que eu também busquei outros pintores abstratos que teriam esse nível, mas também eu ainda não encontrei, o que é interessante para outras coisas de pesquisa, né? É uma característica suficiente para, por exemplo, você conseguir identificar quem fez uma determinada arte sem saber o nome daquela pessoa? Sim, é uma característica bem marcante, é quase como uma assinatura. E aí, dessa assinatura, a gente poderia... vai além disso, né? Porque essa assinatura, ela é uma assinatura que está sendo produzida por uma geometria do seu cérebro, mas que também está sendo descarregada, por exemplo, na condutância da sua pele, que é o que eu venho estudando lá. Então, em alguns atos da criação, como uma determinada pincelada, eu posso comparar aquela minha determinada pincelada com um gráfico de condutância da minha pele no ato da pincelada. Então, de fato, essa sua interpretação foi interessante. O que a gente pode notar são assinaturas, né? Então, essas assinaturas vão além de padrões anatômicos. Olha aí, a arte é muito mais do que a gente possa imaginar, Exato. né? O que está por trás da arte aí. Deixa eu pedir mais algumas fotos do Danilo, acho que de eventos que ele vem participando, né? Discutindo, explicando esse assunto, para ele mostrar para a gente. Vamos ver o que tem aí. Que evento foi esse, Danilo? Então, essa foi uma exposição que eu participei junto com a Luciana Ortiga, que é outra artista fotógrafa. Foi aqui no Sesc, um edital que a gente conseguiu do Sesc no Cabo Branco. A Luciana que faz parte da nossa equipe Isso. aqui da TV Câmara. E aí, nessa exposição a gente trouxe pinturas e fotografias. Em 2015 foi um ano que vem acontecendo... Esse ano vem acontecendo bastante coisa, apesar de ainda estar um pouco mais no meio do ano. Então, eu também me apresentei no Congresso Internacional, que foi o Congresso Mundial de Neurociências. E depois disso eu fui convidado para esse evento aí, que é o CCNEC, que foi aqui na UFPB. Foi a palestra de encerramento que eu falei sobre arte, neurociência e criatividade. E também, interessantemente, é um tema que vem se tornando curioso aqui no Brasil e no mundo afora. É recente essas pessoas procurando cada vez mais estudar a arte dessa maneira que você está nos explicando? É de poucos anos para cá? Sim, é recente e bem intrigante, vamos dizer assim também. É recente porque, na verdade, quer ou não, no método científico a gente tem uma série de tabus, tem umas espécies de modismos também, então a gente tem interesses maiores que são da Europa, tem interesses maiores que são da Ásia. O pesquisador, ele nota essas peculiaridades e também, ao menos o que eu vejo é que o Brasil ela tem essa capacidade interdisciplinar de conseguir fazer esse link em determinados pontos diferentes. Eu, por exemplo, faço parte de uma pós-graduação que é de História e Filosofia das Ciências, né? História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia, que é na UFRJ, e dentro disso a gente tem um núcleo de computação onde a gente trabalha, a gente tem um pessoal fazendo programas, né? Então tem o pessoal da Fisiologia e da Anatomia que está ali junto. De áreas completamente diferentes. Exato. Você é biólogo, tem gente de que áreas envolvidas nesse estudo? Olha, tem gente de computação, tem gente da psicologia, tem gente de arte, tem gente da programação, né? Fazendo softwares. Tem engenheiros, olha, tem... é bem diversificado. Interessante bem mesmo. diversificado. Deixa eu pedir mais fotos para a gente continuar falando dessa participação do Danilo em eventos. O que é que a gente tem aí ainda? Esse foi um evento chamado ArtSci, que aconteceu foi uma das câmeras, né, uma das palestras no Mundial de Neurociências, que aconteceu lá no Centro de Convenções Sul-Américas, no Rio de Janeiro. E foi um evento interessante que a gente fez uma instalação de arte contemporânea aplicando a arte dentro do método científico, né? Então a gente estava falando para os cientistas clássicos da neurociência, né, que são aquele pessoal que passa o dia dentro do laboratório, mostrando para eles o que é que se pode fazer de diferente em outros níveis, né, não só nos métodos da causalidade, né, colocando o eletrodo e vendo o que é que sai dali. Então, e demonstrando para eles também que a gente pode trabalhar com a experiência humana. Isso é que eu acho que é o diferencial da arte. Tem mais fotos? É isso? Essa foi uma apresentação no Ilhotim, que é um Instituto de Arte Contemporânea em Minas Gerais. É bem interessante o cenário, porque ele é um museu a céu aberto, né? Os jardins do Ilhotim são feitos pelo Burle Marx, né? Que é aquele paisagista fantástico. E aí você anda pelo Ilhotim e vê várias esculturas, várias obras de arte ao céu aberto. E nesse evento, que foi um evento patrocinado pela SBNEC, que é a Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, a coordenadora, que foi a professora Mayra Frois, ela trouxe vários estudiosos de diversas áreas, né, neurocientistas,
psicólogos, artistas, pessoal da epistemologia, da filosofia, e a gente falou sobre essas questões que ainda não estão concluídas na neurociência, observando obras de arte. E aí, no final, fiz essa apresentação de pintura, e foi interessante porque eu trouxe também uns gráficos do meu eletrocefalograma que eu fiz, né? Então, foi uma performance contemporânea, né? Que eu joguei esse vídeo com projeção e, a partir de então, foi que eu entrei no mestrado da UFRJ junto com o contato desse pessoal. Você está se dividindo entre Paraíba e Rio de Janeiro, Sim, é isso? bastante. Por conta desse mestrado? Bastante, mas eu confesso, assim, que eu não gosto de pensar que eu estou largando a Paraíba de forma alguma. Eu tento o tempo todo estar trazendo o que eu estou aprendendo para cá, tanto para o pessoal da arte como para o pessoal da neurociência, e venho sendo bem recebido, graças a Deus. Isso eu acho ótimo, assim. Eu não gosto desse pessoal que às vezes vai fazer o Ciência Sem Fronteiras e aí esquece vai para fora, esquece do local de onde é que veio, então não traz esse conhecimento. Interessante, bacana mesmo. Tem mais uma foto aí, me avisaram qual é a foto, vamos ver. Que evento foi esse, Danilo? Então, esse evento foi na UFRJ, chama o CAC Hiperorgânicos, que é um evento internacional também no grupo de artes visuais lá da UFRJ, que ela traz sobre essas metodologias de tecnologia e artes visuais. Tem um dos programas que a gente usa lá, que é um software que transforma o movimento em som, né? E a gente também, lá na UFRJ, a gente gosta dessas aplicações que são mais simples, né? Então, é interessante você trabalhar, por exemplo, com a câmera do laptop. Então, você põe um programa lá no seu laptop que você trabalha, a câmera está captando você fazendo uma dança, uma pintura, alguma coisa do tipo, e o seu movimento está sendo transformado em pixel por esse programa, e o programa transforma isso em som, e a gente trabalha também com esses dados de movimento, né? Quando você expõe essas artes, quem não participou do processo criativo, quem está vendo pela primeira vez, geralmente, acho eu, tenta enxergar alguma coisa ali. Um pássaro, uma baleia, qualquer coisa. Tenta imaginar o que o artista pensou. Você escuta das pessoas o que supostamente elas acham que o artista pensou? Uma das coisas mais interessantes que eu busquei quando eu comecei a fazer pintura abstrata foi umas pranchas de manchas, são manchas de um psicólogo chamado Rochat. São as pranchas de Rochat, que na verdade são as pranchas que elas têm uma simetria, né? E aí ele mostrava para aquilo, um dos relatos é que se usa principalmente em prisão, e você mostra isso para os presidiários para eles verem a primeira imagem que está sendo evocada daquelas manchas. E o que o Rochat, um dos conclusivos dele é que assim, o que se enxergaria em maior quantidade estaria relacionado com o seu QI, segundo ele, nessa época ele fez isso. E para ele o que ele via mais são animais, depois dos animais silhuetas de seres humanos, e depois dos silhuetas de seres humanos são faces. Então, quando eu comecei a estudar essa relação de arte visual e neurociência, eu vi que é exatamente isso, principalmente dessas silhuetas de seres humanos e faces. Consequentemente, essa questão de você... Isso tem uma relação com as geometrias de faces que você aprende ao longo da sua vida. Então, por exemplo, a geometria da sua família está mais fácil de identificação ali de alguma forma. Com esse tipo de identificação, essa questão de recurso de memória é muito forte. Então, uma vez aconteceu já de uma pessoa estar lá na exposição e o cara começou a chorar, falou que viu uma lembrança que ele tinha de 5 anos, quando ele pegou o peão e rodou ali, e aquela configuração de cores estava presente no quadro dele. E esses relatos, assim, eu acho que é uma das coisas pro artista que são mais válidas, né? Interessante demais. Danilo, a gente já precisa encerrar. Muito obrigado pela presença aqui hoje, Obrigado. por ter vindo nos explicar essa relação de arte com neurociência. Muito interessante, de fato. E portas sempre abertas aqui para você. Obrigado, Lael. Eu que Mais agradeço. sucesso, viu? Quando tiver uma exposição, alguma coisa, volta aqui para mostrar para a gente novamente. Obrigado. Valeu. O Câmara Aberta de hoje termina agora, mas eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/TV Câmara JP é o endereço da nossa fanpage, onde você pode rever todos os programas e mandar uma mensagem com sugestão de pauta, com comentário. A gente espera lá. O nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia em mais esta edição do nosso programa. A gente se vê na próxima. Tchau.